A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Como se fosse a última vez. É o Senhor Deus poderoso. Recebe a nossa adoração, Senhor. De louvor. Exaltado seja o teu santo nome, ó Pai. Tu és santo, santo. É o Senhor. Só Tu és poderoso, Senhor. Aleluia.
queremos te agradecer, ó Pai, pela liberdade que temos, Senhor, de prestar cultos ao Senhor. O profeta disse: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A sua glória enche toda a terra. Isaías, o profeta, tinha, naquele momento, uma percepção intensa da presença de Deus naquele lugar. E baseado naquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, eu posso assegurar a você que Ele, o nosso Deus, está aqui. Ele está conosco, Ele está entre nós, Ele habita no meio dos louvores. Vamos dar sequência na série de mensagens Fidelidade ao Senhor. O texto desta noite, muito conhecido, será a base para nós falarmos um pouquinho mais sobre o tema desta série de mensagens aqui na igreja, neste mês de março. Portanto, por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Nós estaremos lendo do versículo 16 ao versículo 24. E eu quero convidar você para nós lermos este texto alternadamente. Eu lerei os versículos pares aqui em minha Bíblia e você, por favor, leia os versículos ímpares. Todos os irmãos, os versículos ímpares, e o pastor, os versículos pares, Mateus 19, de 16 a 24. A Bíblia diz assim: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. O último versículo, versículo 24, vamos ler juntos. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Que o Senhor esteja abençoando este texto da sua palavra e que através dele o Santo Espírito esteja falando ao meu e ao seu coração. Que através deste texto das Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, o Senhor esteja falando a todos aqueles que nos assistem pela internet e também pela televisão. Que a palavra de Deus nesta noite seja, mais uma vez, viva e eficaz. E que ela não volte vazia. Amém? Antes de prosseguirmos, um texto para a nossa reflexão, um versículo da Bíblia, da palavra de Deus, que está em Ezequiel, capítulo 3, versículo 19. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 19. O que é que está escrito neste texto? Está escrito assim: Ezequiel, se porém você advertir o ímpio, e ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Deus colocou sobre os ombros do profeta Ezequiel a responsabilidade de levar a mensagem do Senhor ao seu povo. A preocupação do profeta
é que ele estava observando que muitas pessoas não davam ouvidos e não obedeciam. E Deus conforta o coração daquele homem, consola o coração do profeta, dizendo a ele: Ezequiel, se você advertir o ímpio, e ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, o problema não é mais seu, é dele. A sua responsabilidade é pregar, a sua responsabilidade é avisar, a sua responsabilidade é mostrar, é ser voz de Deus. Aquele que não ouvir e não obedecer, arcará com as consequências, mas você estará livre dessa culpa. Eu creio que é exatamente assim que a igreja deve sentir-se quando tem a grande responsabilidade de compartilhar com a igreja e, por que não dizer, com o mundo as verdades de Deus. A responsabilidade da igreja, a partir do púlpito, a partir do culto, é anunciar toda a verdade das Escrituras Sagradas. Se a igreja não o fizer, Deus cobrará da igreja. Mas se a igreja está fazendo o seu papel de anunciar, de explicar, de aplicar, de apresentar, de esclarecer toda a verdade de Deus, então a responsabilidade, a culpa deixa de ser da igreja, do púlpito, do pregador, e toda a responsabilidade recai sobre a vida daquele que está ouvindo e decidindo não obedecer. O texto que nós lemos nesta noite é muito conhecido, muito interessante. Um momento de alguns minutos apenas, mas extraordinário do ministério do Senhor Jesus, enquanto Ele esteve aqui na terra, e durante aquele período que, segundo os estudiosos, foi de aproximadamente 3 anos, quando Ele caminhou por vilas, cidades, lugarejos, visitando o templo e também de casa em casa, juntamente com os seus discípulos e outros que o seguiam, falando sobre o reino de Deus, falando sobre o Pai, sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre a vontade de Deus para todos. E este texto aqui diz que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Em outras palavras, Jesus estava nos últimos dias do seu ministério. E ele não estava apenas a caminho de Jerusalém, mas Jesus também estava a caminho da cruz. E, claro, a caminho de consumar o plano de Deus, o Pai, para a nossa salvação eterna. Portanto, isso significa que, se este jovem tivesse tomado a decisão de seguir a Cristo, ele com Jesus seguiria para Jerusalém, ele com Jesus seguiria em direção à cruz do Calvário, e o que é melhor ainda, com Jesus, aquele jovem seguiria em direção à eternidade do céu. Mas naquele dia, não sei, possivelmente naquela tarde, aquele jovem tem um encontro face a face, tete a tete com o Senhor Jesus. E eles têm um diálogo rápido, curto, objetivo, direto, e cheio de verdades, cheio de mensagens para nós. E naquele momento em que Jesus está frente a frente com aquele jovem frente a frente com Jesus, alguma coisa aconteceu que impediu, que bloqueou, que obstaculou, e aquele jovem não seguiu para Jerusalém, não seguiu com Jesus para a cruz do Calvário, e não seguiu com Jesus para a eternidade no céu. Alguma coisa aconteceu que impediu aquele rapaz de caminhar com Jesus, de seguir após Jesus. E por isso ele não conseguiu chegar onde ele queria chegar. Sabe qual o motivo? O motivo está no texto e ele é muito claro. A Bíblia diz que aquele jovem era rico e todos os 3 evangelhos dizem a mesma coisa. Ele era rico, ele era muito rico. E ele amava, acima de tudo, a sua riqueza, os seus bens, as suas propriedades, o seu dinheiro. E o seu dinheiro e os seus bens eram um Deus reinando soberanamente, entronizado no seu coração. E quando Jesus, sabendo o que estava no interior daquele rapaz, diz: olha, lhe falta uma coisa, venda tudo que você possui, distribua entre os pobres e venha.
Diz a Bíblia que ele ficou extremamente triste e ele deu as costas para Jesus e para as outras pessoas que estavam com Jesus, os discípulos, e ele foi triste embora, perdendo a grande oportunidade, a maior oportunidade da sua vida de caminhar com Jesus, de estar com Jesus, de seguir a Jesus, de ir para a cruz junto com Jesus e depois principalmente para o céu. O coração dele estava na sua riqueza, a paixão dele era a riqueza, a alma dele estava acorrentada ao seu dinheiro e aos seus bens materiais. E foi exatamente essa razão pela qual aquele jovem rico, tão rico, perdeu a maior riqueza de todas as riquezas. Tenho dito aqui repetidas vezes durante as mensagens dos domingos, dos cultos, desta série de mensagens Fidelidade ao Senhor. E nesta noite não será diferente, porque eu preciso que você ouça e compreenda esta máxima. O dinheiro pode ser uma bênção em sua vida, mas o dinheiro pode ser um grande problema em sua vida. O dinheiro pode aproximá-lo de Jesus e o seu dinheiro pode afastá-lo de Jesus. O seu dinheiro pode torná-lo um homem, uma mulher extremamente espiritual. Mas o seu dinheiro também pode inviabilizar qualquer mover do Espírito Santo de Deus em sua vida. O dinheiro pode trazer muitas alegrias ao seu coração, mas cuidado, o dinheiro pode trazer muitas tristezas ao seu coração. A Bíblia diz em Marcos capítulo 8, versículo 36, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ser o proprietário de todas as fazendas, ter em suas mãos todos os bens, todo o dinheiro e ser o homem, a mulher, a pessoa mais rica da terra e perder a sua alma, e perder a salvação, e perder a eternidade da sua alma? Ah, meus irmãos, esse é o assunto mais mencionado na Bíblia. Mais do que qualquer outro assunto, a Bíblia fala, e fala muito. Cerca de 2.500 textos falam sobre o dinheiro, os bens materiais, as propriedades. É muito mais do que qualquer outro tema na Bíblia. Sabe por quê? Porque Deus conhece cada um de nós. Porque Deus conhece o ser humano. Porque Deus conhece o nosso coração, a nossa mente. Porque Deus conhece cada um de nós. E Ele já sabia e sabe o quanto nós somos levados, o quanto nós somos influenciados, o quanto a nossa vida é dirigida pelo dinheiro, pelos bens, pelas coisas, pelas propriedades. O nosso Deus, o soberano, eterno, Senhor do universo, sabe como o dinheiro afeta profundamente a vida de qualquer pessoa. Inclusive, o dinheiro é uma das principais, se não a principal razão para muitas pessoas perderem a oportunidade da salvação eterna, como o texto desta noite que nós acabamos de ler, que diz que esse jovem rico amava, acima de tudo, a sua riqueza, as suas propriedades, a ponto de dizer não para Jesus. Entre Jesus e o seu apego aos bens materiais, entre Jesus e o seu Deus chamado dinheiro, ele escolheu as suas propriedades. Certa vez o pastor Wade Hughes pregou em sua igreja nos Estados Unidos uma mensagem muito interessante. O título da mensagem: Quando descem o caixão, o que realmente importa? Uma pergunta, o tema da mensagem do pastor Wade: quando descem o caixão, o que realmente importa? E para pregar esta mensagem, este pastor utilizou o texto de Mateus capítulo 6, versículo 21. E nele o Senhor Jesus vai dizer o seguinte: não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e não furtam. E aí uma frase
extraordinariamente maravilhosa, tremenda, impactante, profunda. Jesus diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aquilo que você ama mais, é aquilo que você adora mais, é aquilo que você louva mais, é aquilo que você pensa mais, é aquilo que você busca mais, é aquilo que manda na sua vida, que domina a sua vida, que domina a sua mente, os seus pensamentos, os seus planos, os seus projetos, o seu coração, a sua alma. Além de Mateus, também os evangelistas Marcos e Lucas narram esse encontro de Jesus com aquele jovem rico. E todos eles dizem a mesma coisa: ele era rico, muito rico. E a ênfase aqui era exatamente esta: chamar a nossa atenção para a riqueza que aquele jovem possuía e o obstáculo que aquela riqueza era para a salvação daquele rapaz, impedindo que ele alcançasse a maior de todas as prosperidades, a prosperidade espiritual, daquilo que é imensurável, porque é de um valor impossível de ser calculado, a salvação eterna. E é interessante que na sequência das palavras de Jesus, no texto que nós lemos, depois do encontro e do diálogo entre Jesus e o jovem rico, nós temos algo que Jesus deixa para clarear ainda mais aquela mensagem e a verdade que ele estava transmitindo. Ele diz nos versículos 23 e 24, está aí na sua Bíblia e nós já lemos: então disse Jesus aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Pergunta: será que Jesus estava afirmando que todos os ricos vão para o inferno e todos os pobres vão para o céu? Não. Jesus não está afirmando isso aqui. Mas ele está dizendo que é muito mais difícil, porque ele sabe como normalmente, como via de regra, como de costume, a riqueza bloqueia, é obstáculo, é barreira entre uma pessoa e Deus. É por isso que Jesus diz isso. Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Palavras do Senhor Jesus, não minhas. O comentarista pastor Carson tem uma posição muito importante sobre esse texto. Segundo ele, o que Jesus estava querendo dizer era exatamente o que está aqui no texto. Era literalmente isso. Camelo aqui é um camelo, aquele animal grande, aquele animal enorme, que alguns aqui talvez não conheçam frente a frente, mas já viram imagens na TV e fotos nas revistas. E a agulha aqui realmente é agulha mesmo. E ele estava falando então daquele pequeno orifício que há na agulha para que a gente possa colocar uma linha para depois a gente costurar. E eu sei muito bem o que é isso, porque a minha mãe costurava. O que Jesus estava fazendo aqui era aquilo que nós chamamos em português de hipérbole. Um exagero da significação linguística. Porque todos nós sabemos que um camelo jamais seria capaz de passar pelo fundo de uma agulha de costurar. Seja como for, a grande questão aqui é o fato desse jovem perder a maior oportunidade da sua vida, prejudicando a sua história, a sua existência e a sua eternidade, por causa do seu excessivo amor ao dinheiro. E por que a igreja precisa tocar nesse assunto tão delicado, tão controverso, tão complexo, tão difícil, tão desagradável? Porque há muitas pessoas perdendo muitas das bênçãos do Senhor, porque estão negligenciando o seu envolvimento com o reino de Deus, com a igreja de Cristo, com a obra do Senhor.
Porque há muitas pessoas perdendo muitas bênçãos, porque não são fiéis ao Senhor em tudo, inclusive nos seus dízimos e ofertas. Se não é fiel, é infiel. Se não está vivendo em fidelidade ao Senhor, está vivendo em infidelidade ao Senhor. E sabe, eu tenho comigo uma ideia acerca deste texto. Todas as vezes que eu leio este texto de Jesus e do diálogo que ele teve com o jovem rico, eu lembro de Abraão. Eu lembro de Deus dizendo para Abraão assim: Abraão, eu sei que você ama apaixonadamente o seu filho, o filho da promessa. E aí Deus decide fazer um teste com Abraão, e Deus diz para Abraão assim: Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho no altar. Deus queria saber se Abraão amava mais o seu filho do que o próprio Deus. E Abraão então pega o seu filho, providencia o cutelo, a lenha, leva aquele rapaz, providencia um altar. E quando estava tudo pronto para que aquele pai, Abraão, oferecesse o seu filho Isaque em sacrifício, Deus intervém, Deus diz: não, Abraão, eu já sei que você me ama mais do que tudo. Eu tenho para mim que muito provavelmente, se aquele jovem rico dissesse a Jesus: sim, me aguarde aqui alguns minutos, que eu vou abrir mão de todas as minhas propriedades, todos os meus bens, eu vou distribuir aos pobres e eu voltarei para segui-lo, muito provavelmente, coisa da minha cabeça, não está na Bíblia e não lembro de ter lido isso em nenhum livro, nenhum comentário, Jesus poderia dizer a ele: agora que eu já sei que você me ama mais do que o dinheiro que você possui, pode vir. Era apenas um teste que eu estava fazendo com você. Não precisa. Agora eu sei que você não idolatra mais o seu dinheiro. Eu sei que o dinheiro não é mais um Deus em sua vida. Agora ouça, porque isso é muito importante para nós entendermos o texto, o contexto e a mensagem. Quando aquele jovem rico pergunta para Jesus o que fazer para herdar a vida eterna, ele diz para Jesus assim: Senhor, o que eu preciso fazer de bom para ser salvo? Jesus responde a ele assim: você precisa conhecer e obedecer os mandamentos. Inclusive diz aqui no versículo 17, que Jesus fala para ele assim: se você quer entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. E no versículo 18, Jesus até lista alguns dos mandamentos e diz para ele assim: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e ame o teu próximo como a ti mesmo. E aquele jovem, então, ouviu de Jesus uma resposta de um judeu para um judeu num contexto judaico. Do Antigo Testamento, onde a lei prevalecia, e então nós encontramos aqui Jesus falando para ele: conheça e obedeça os mandamentos. No verso 20, o jovem diz para Jesus: eu estou obedecendo todos esses mandamentos. Mas Jesus, conhecendo o coração dele, lembra que aquele jovem não estava obedecendo um mandamento muito importante, e Jesus diz para ele assim: vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Quando nós estudamos a história dos judeus, quando nós estudamos a cultura religiosa judaica, nós descobrimos que para o judeu, no Antigo Testamento e até hoje, a riqueza era um testemunho, uma prova concreta da bênção de Deus sobre a vida de alguém. Nesse sentido, Jesus então estava incluindo na lei de Deus o mandamento para
consagrar os dízimos e as ofertas, e ele sabia que aquele jovem era infiel. No Antigo Testamento havia 5 tipos de ofertas e 4 tipos de dízimos, cada um com um propósito diferente. E um dos dízimos era exatamente o dízimo dos pobres, conforme Deuteronômio 14:16. Esse recurso era usado para alimentar as pessoas pobres, e era sobre essa lei que Jesus estava falando com aquele jovem rico. Meus irmãos, quando Satanás quer destruir uma vida, quando Satanás quer desviar alguém, quando Satanás quer impedir as bênçãos de Deus sobre a sua vida, quando Satanás quer que você entristeça o coração de Deus, uma das principais artimanhas que ele usa para destruir é a estratégia de desqualificar a palavra de Deus, de desmerecer a lei de Deus, de inviabilizar os mandamentos do Senhor, para que você viva em desobediência, para que você esteja desobedecendo à vontade de Deus, para que você não viva no caminho do Senhor. É neste momento que Satanás, o pai da mentira, mente para você, afirmando que as leis de Deus são grandes demais, são exageradas demais, são pesadas demais, são injustas demais, que as leis de Deus são inviáveis demais e que nem você nem ninguém será capaz de obedecer às leis de Deus. É neste momento que Satanás utiliza a própria palavra de Deus, como ele fez com Jesus durante os 40 dias e noites da tentação no deserto. E ele então diz para você assim: não se preocupe com os mandamentos, as ordenanças, os juízos e as leis de Deus, porque nós agora vivemos pela graça. Porque agora o mais importante é a graça. Porque agora o que prevalece é a graça. Então você não precisa nem conhecer e nem obedecer os mandamentos do Senhor. Somos salvos pela graça? Sim. Vivemos pela graça? É verdade. Mas nós somos como um pássaro de 2 asas. E um pássaro precisa das 2 asas para voar. A graça de Deus não invalida, não desmerece, não desqualifica os mandamentos do Senhor. E eu preciso continuar honrando meu pai e a minha mãe, mesmo vivendo pela graça. Não furtarás é mandamento do Senhor, e eu devo não furtar, mesmo vivendo sob a graça. Não adulterarás é mandamento, e eu preciso continuar obedecendo e não adulterando, mesmo vivendo debaixo da graça. É mandamento do Senhor amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a você mesmo. É mandamento do Senhor, e mesmo que eu esteja vivendo hoje sob a graça, o amor, a misericórdia e a compaixão do Senhor, eu devo obedecer esse mandamento de Deus. Mas Satanás é astuto, é malandro, é esperto. E outras palavras mais que eu não vou nem usar aqui. Mas o pai da mentira faz isso, para nos enganar, para nos distanciar da vontade de Deus, para impedir as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Mentiras. E a maior de todas as mentiras de Satanás é essa. Segundo ele, Satanás, a aliança da graça anula totalmente a aliança da lei, e portanto você não precisa conhecer e nem obedecer os mandamentos, as leis, as ordenanças, a vontade de Deus que estão nas Escrituras Sagradas. Ah, querido, se fosse assim, então nós devíamos pegar a nossa Bíblia e devíamos pegar aqui onde está o Antigo Testamento e devíamos rasgar a nossa Bíblia e devíamos jogar fora uma grande parte dela, se não toda ela. Mas então nós temos Jesus. E Jesus, logo no início do seu ministério, ele sobe numa montanha e ele prega o Sermão do Monte.
E o Sermão do Monte é cheio de mandamentos, de leis, de estatutos, de ordenanças. E o Sermão do Monte, pregado pelo Senhor Jesus, no tempo da nova aliança da graça, é mais pesado e mais exigente e mais difícil do que as leis do Antigo Testamento. Pois diz que você deve amar até os seus inimigos. Eu quero concluir nesta noite fazendo 2 convites, 2 aplicações práticas e diretas acerca desta mensagem. Eu quero terminar nesta noite falando a todos os crentes que aqui estão e que nos assistem pela internet e também pela televisão. E eu também quero concluir fazendo uma aplicação prática e um convite a todos que estão aqui neste santuário e que ainda não tiveram um encontro pessoal com o Senhor Jesus, ou que nos assistem pela internet ou pela TV. O primeiro apelo é para os crentes que estão aqui, os crentes que estão me ouvindo. O meu primeiro apelo é para todos aqueles que já tiveram um encontro com Cristo, já foram salvos por Jesus. E principalmente o meu primeiro convite, o meu primeiro apelo, o meu primeiro desafio é direcionado a todos que são membros dessa igreja da qual sou pastor. Ouça, meu irmão, em nome de Jesus, não permita em hipótese alguma que o ídolo chamado dinheiro seja uma barreira entre você e a sua fidelidade ao Senhor. Não tenha o dinheiro como um Deus que impede você de ser fiel ao Senhor nos seus dízimos e ofertas. Como declara as Escrituras Sagradas, seja fiel, e você certamente será abençoado pelo Senhor, tanto abençoado com prosperidade material, mas principalmente você será abençoado com prosperidade espiritual. Tenha certeza disso. Porque essas promessas não são minhas e nem da igreja, essas promessas são do Senhor e estão na sua palavra. O problema, como disse hoje pela manhã, é o nosso conceito. Nós temos muita dificuldade. Todas as vezes que a gente fala de prosperidade, nós só conseguimos pensar em coisas. Nós só conseguimos pensar naquilo que os nossos olhos veem ou que as nossas mãos podem pegar. Quando falamos sobre prosperidade, nós só pensamos em dinheiro, em casa, em carro ou coisas semelhantes a estas. Mas quando a Bíblia fala sobre prosperidade, principalmente nas páginas do Novo Testamento, ela está falando, acima de tudo, de bênçãos espirituais. A paz que não tem preço, a segurança que não tem preço, a alegria, a felicidade que não tem preço, a salvação eterna que não tem preço, a sua família que não tem preço, a sua saúde que não tem preço, os seus filhos que não tem preço. Mas nós só conseguimos dizer que alguém foi ou não foi abençoado pela prosperidade se ele ganhava 1.000 e agora passou a ganhar 2.000 reais. Precisamos rever os nossos conceitos, a nossa teologia, o nosso entendimento acerca da Bíblia, a palavra de Deus. A segunda aplicação, o segundo convite, o segundo apelo desta noite. Eu desejo me dirigir a você que está aqui, neste santuário, neste templo, e ainda não teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Você que está assistindo pela internet e ainda não entregou seu coração para Cristo. Você que está nos assistindo pela TV também. E o meu apelo a você nessa noite é esse: não permita, em hipótese alguma, que o amor excessivo ao dinheiro e aos bens materiais seja uma barreira entre você e a salvação eterna da sua alma. Porque nesta noite, nós estamos aprendendo com este texto que lemos das Escrituras Sagradas, que aquele jovem rico perdeu Jesus, aquele jovem rico perdeu o caminho para a eternidade no céu.
porque ele preferiu ficar com os seus bens materiais do que com Jesus. Você que ainda não tomou a decisão de seguir a Cristo, de caminhar com o Senhor Jesus Cristo, você que ainda não recebeu Jesus, não aceitou Jesus em seu coração como único Senhor e Salvador, meu amigo, por favor, em nome de Jesus, não permita que a história do jovem rico se repita na sua vida. Seja você jovem ou não, seja você adolescente, adulto, homem, mulher. Porque o jovem rico da história da Bíblia que nós lemos nesta noite, diz que ele amava o dinheiro. Diz que Jesus falou com ele assim: venha. E ele ficou triste, virou as costas para Jesus e foi embora. A história desse jovem muito rico termina muito triste, sob todo e qualquer ponto de vista possível. Porque a história dele termina assim, em tragédia. Sem Jesus, sem salvação. Não deixe que o dinheiro ou qualquer outra coisa impeça você de receber a salvação que só o Senhor Jesus Cristo pode dar. E nessa noite, decida amar a Deus acima de todas as coisas. Hoje, convide Jesus para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Eu quero convidar você para fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. E eu quero pedir que a igreja, os irmãos e irmãs que aqui estão, estejam, por favor, especialmente orando pelos nossos convidados, visitantes. Porque se nesta noite há aqui entre nós pessoas que querem entregar sua vida para Jesus, então eu quero orar com essas pessoas agora e ajudar você a fazer essa oração de entrega, de consagração da sua vida nas mãos do Senhor, nas mãos do Salvador, nas mãos de Jesus Cristo. Mas antes de nós orarmos, enquanto a igreja está orando, enquanto a igreja está clamando, intercedendo, eu gostaria de saber quais e quantas pessoas nesta noite querem entregar sua vida para Jesus, querem tomar uma decisão por Cristo. Se este é o seu caso, onde você está assentado, levante bem alto o seu braço para que eu possa ver e depois pode baixar. Não precisa se levantar, não precisa vir aqui à frente, mas pelo menos levante a mão para que eu possa ver, e alguns conselheiros da igreja também, porque depois nós queremos dar a você uma Bíblia sagrada em nome da igreja, como um presente, e se você permitir também, queremos ter o seu nome. Há nesta noite alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus? Se você é esta pessoa, levante bem alto o seu braço, levante bem alto a sua mão, para que eu veja, e então nós estaremos orando pela sua vida. Há alguém? Há alguém? Deus abençoe a sua vida. Pode baixar o seu braço. Deus abençoe. Há mais alguém além deste Senhor? Há mais alguém? Na galeria, há alguém? Levante bem alto o seu braço, depois pode baixar. Nós vamos orar por você, vamos orar com você também. Há mais alguém? Na galeria? Há mais alguém? Além deste Senhor? Erga bem alto o seu braço. Erga bem alto a sua mão e depois pode baixar, apenas para que o pastor veja e nós estaremos orando. Há mais alguém? Não? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esta vida. Queremos te agradecer por esta alma tão preciosa que está aqui nesta noite se rendendo aos teus pés. Muito obrigado, Deus, pela vida deste homem. Muito obrigado pela família dele. Ó Deus, que nesta noite o Senhor esteja, por favor, escrevendo este nome no livro da vida eterna para todos sempre.
Pai, nós também queremos pedir as Tuas bênçãos sobre a vida dele, que o Senhor esteja suprindo as suas necessidades, que o Senhor seja a resposta para as suas inquietações, e nós como igreja sejamos um instrumento do Senhor também, para caminharmos juntos com Ele, juntos com Jesus, juntos para a eternidade no céu. Muito obrigado por esta vida e pela decisão que este homem tomou nesta noite, de entregar o seu coração para Jesus. Ó Deus, se há mais pessoas aqui nesta noite, ou se há mais pessoas que, assistindo pela internet ou pela televisão, estão neste momento entregando a sua vida para Jesus, nós também pedimos a Tua bênção sobre essas vidas. Ó Deus, que essas pessoas possam corajosamente tomar a decisão de segui-lo e nunca mais voltar atrás. Abençoe todos eles, abençoe todos nós. Continue abençoando o Teu povo, a Tua igreja aqui, sobre a face da terra. É a nossa oração em nome do Teu Filho, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Só achei a alegria que é maior, achei descanso pro meu coração, achei alívio e libertação.
Queremos chamar a sua atenção. Toda criança precisa de um pai e de uma mãe equilibrados. Se essas pessoas não se disponibilizassem de coração, não teríamos o DF. Vocês teve uma participação